Então é isso aqui. Então, como eu falei para a Silvia, eu vou fazer essa introdução em ácido nucleico, importância, composição, estrutura, replicação, transcrição e tradução. Basicamente é isso que eu vou falar. Sempre com um viés aí do que a gente vai usar, tá certo? Para não ficar aquela coisa meio maçante, que é só genética, tá bom? O que é interessante aqui é que, por exemplo, a gente hoje, para quem trabalha com biologia molecular, a gente sabe que de um gene você chega numa proteína e da proteína você chega no gene de uma maneira um pouco relativamente fácil. Você tem técnica hoje. A partir do ponto que você tem um gene, você pode pegar esse gene e produzir a proteína. Ou se você tem a proteína, você tem, por exemplo, uma proteína, né? Você tem insulina, certo? Você sabe que insulina as pessoas precisam, tem diabetes, precisa de insulina. Então o que você faz? Você vai comprar insulina na farmácia, mas como é que você produz a insulina? Você precisa em grande quantidade. Então o que você faz? Como é que você vai fazer a insulina? Você pega a insulina, produz o gene da insulina, o gene você coloca numa bactéria, num plasmídio, e ele vai produzir isso em larga escala. Então, dessa forma você tem uma proteína recombinante produzida por biologia molecular, certo? Então, se você tem a proteína, você produz o gene e faz o gene replicar e produzir aquela proteína para você, ou se você tem o gene, mais fácil, porque você tem o gene, você vai conseguir achar a proteína. Então, hoje em dia, você faz isso com uma grande facilidade. As técnicas para fazer são tranquilas. Todas essas técnicas são as técnicas de biologia molecular. Então, olha lá, do gene você faz sequência de nucleotídeo, produz um peptídeo sintético, produz um anticorpo monoclonal, esse anticorpo você pode caçar a proteína dentro do organismo, ou vice-versa. Se você tem a proteína, você analisa, sequencia os aminoácidos dessa proteína, tem máquinas para fazer isso. A partir da sequência de aminoácidos você deduz uma sequência de nucleotídeos, e da sequência de nucleotídeos você faz uma sonda, vai lá no genoma do animal, do organismo que você quer, e isola o gene, certo? Isso que você faz. A gente faz aqui, faz em vários lugares, certo? É tranquilo. Isso é o fundamento, os princípios básicos de biologia molecular. Mas hoje em dia, agora aqui nessa aula, a gente quer falar de gene. O negócio aqui não funciona muito bem. Gene, certo? Então o gene, se a gente voltar uns 150 anos atrás, ninguém entendia nada, não tinha a menor ideia do que era gene, do que era isso, né? Como é que fazia isso? O que as pessoas estavam preocupadas naquela época era entender o que, né, eu estou falando há 150 anos atrás, 1800 e banana, certo? A preocupação deles naquela época era o que conseguia fazer ter o princípio da hereditariedade. Como é que você conseguia, né? Uma banana virava uma banana, né? Como é que você passava informação para formar uma banana, para formar uma pessoa, para formar um animal, certo? Eles queriam entender onde estavam essas informações para poder formar um novo indivíduo, planta, seja o que for. É bonito, você pega uma semente, coloca lá, de repente nasce uma planta, começa a produzir aquela fruta aqui, né? Você põe uma semente de abacate, nasce a árvore, não vai nascer banana, vai nascer abacate, né? A informação é para fazer um abacate, né? Então, você imagina, vamos voltar lá para 150, 160, 200 anos atrás, como é que era, né? As pessoas entendiam que isso acontecia, mas não sabiam como. Então, estavam, naquela época, era uma época muito interessante, cheia de descobrimentos, né? E as pessoas estavam super pesquisando, analisando, olhando tudo que estava em sua volta naquela época, para entender a vida, por exemplo, entender as coisas, entender tudo, né? Então, há 150 anos atrás, que não é muito tempo, se você for ver, não se tinha muito conhecimento. Esse senhor aí, que está no quadro, alguém sabe quem ele é? Hã? O Mendel, né? Um cardeal, um padre, sei lá o quê. Então, olha lá, nessa época, 1865, se for ver, não é tanto tempo atrás, né? Pensa bem, né? O Brasil, 1865, na história da humanidade, não é muita coisa. Dá quantos anos? 160 anos, né, mais ou menos, né? Ele, empiricamente, você sabe o que é empiricamente? Empírico, o que é empírico? Você faz uma análise empírica, que é o que ele fez aí. Hã? Isso, quer dizer, na verdade, empiricamente, quando você fala que o cara fez uma análise empírica, quer dizer, ele não fez baseado em nenhuma coisa científica, ele analisou, ele avaliou, ele né, observou aquilo, como é que aquilo funcionava, sem nenhum fundamento científico.
não foi uma pesquisa científica, foi uma análise. Então, sei lá, se você fala que foi feito um teste empírico sobre uma droga qualquer, o cara pegou 500 compostos químicos e deu para a pessoa que estavam doentes, para várias pessoas que estavam doentes. Então ele simplesmente testou aquilo empiricamente, ele testou o A, o paciente, o B, o C, o D, de repente o 15º, o que ele deu, o paciente melhorou. Ah, legal, beleza. Isso se fazia muito tempo atrás. Hoje isso, se você falar, isso é totalmente antiético, né? Você pegar um monte de coisa e dar para um paciente. Mas como é que as pessoas faziam essas análises nessa época, muito tempo atrás? Era tudo empírico, simplesmente você punha e via o que acontece. De repente você dava alguma coisa para o cara morria, você fala, desculpa aí, morreu, né? Mas antigamente era assim que a ciência começou a aparecer, com análises empíricas, simplesmente por observação. Então o que o Mendel fez foi uma análise, uma avaliação empírica dos fatores hereditários, que é a história que você de certa forma conhece. Ele ficava observando, acho que ele tinha bastante tempo, né? Ele ficava observando as ervilhinhas dele que cresciam, umas ficavam brancas, rosas, sei lá, que nem lembro que cor que era, aí analisava, e quando ele cruzava lá com beira, ficava com duas cores, ficava ali, ele foi analisando aqui, falou, então tem alguma coisa que quando eu pego essa com essa, tá? Fica tudo branco. Quando eu pego essa com outra, fica tudo vermelho. Se você vermelho, rosinha, então ele analisou isso, fez todo um esquemazinho bonitinho, mas tudo baseado na observação que ele tinha das ervilhas que ele avaliava. E ele teceu uma teoria que está corretíssima. Hoje em dia, você olha pela análise que você pega genética, estava extremamente certo. Só que naquela época, em 1865, ele descreveu os fatores hereditários, ele falava, olha, tem alguma coisa aqui que é dominante, outra coisa que é recessiva, quando você cruza essa com essa, fica intercalado, quando você põe essa com essa, são dominantes, as dominam, essa aqui, é aquela coisa que todo mundo sabe, certo? Ele descreveu, mas ninguém falou, esse cara é louco, esse cara é maluco. Naquela época ninguém deu a menor bola para ele, tá certo? Então, como está escrito aí, ele descreveu, mas foi totalmente desprezado. Mas também ele estava um pouco se lixando, ele estava lá sossegado com as ervilhinhas dele, acho que ele não tinha tanta necessidade de ficar famoso, sei lá, enfim, passou, batido. Bom, enfim. Mas naquela época, como eu falei para você, em 1800, 1890, 1880, todo mundo estava querendo descobrir tudo. É uma época das descobertas. Se vocês pegarem os livros, aí foi quando começaram a entender eletricidade, física, gravidade, né? E aqui nós estamos relacionados com coisas mais humanas, né? Coisas relacionadas com vida. Então, eu vou falar sobre isso. Mas nessa época, você vê eletricidade, Thomas Edison, física. Então, todo mundo estava observando a natureza e tentando entender o que as coisas estavam acontecendo. A gente vai falar sobre as partes genéticas, lógico, né? Então, na verdade, nessa época, além do Mendel, muita gente estava trabalhando com, não só com ácido nucleico, mas com tudo. Quer dizer, as pessoas pegavam, por exemplo, uma coisa que tinha muito naquela época, as pessoas ficavam infectadas, né? Com muita infecção, e tinha muito doenças, coisas tudo cheio de pus, né? Hoje em dia a gente nem sabe nem mais o que é pus. Na minha época, acho que nossa, você lembra, né? Você perguntar para os meninos o que é pus, o cara não sabe o que é pus, né? Porque hoje em dia a gente não deixa infeccionar mais nada. Mas era quantidade grande de coisas infectadas, né? Então tem um monte de pus, chama isso, né? A gente mais velho sabe o que é pus, né? O pessoal mais novo não sabe. Então o que os caras faziam? Que não era um processo infeccioso, né, que gerava aquele negócio. Os caras limpavam aquilo, jogavam no balde, né, no hospital, e não sabiam o que fazer, não tinha antibiótico, não tinha nada, ficava lá observando, colocando água fria na testa para ver se baixava a febre. E limpava. Bom, né? Limpava, era certo. E a pessoa pegava aquele monte de pus lá, levava para o microscópio e ficava analisando, porque vamos, né, era mais fácil. Analisava e via que tinha um monte de célula sanguínea, linfócito. E ficava tentando. Aí pegava aqueles linfócitos, quebrava o linfócito. O linfócito é uma célula com um núcleo enorme, então é cheio de DNA, né? Aí os caras olhavam e falavam, pô, mas essas células de pus é cheio de DNA, cheio de ácido nucleico. Para que serve esse ácido nucleico? Não tinha a menor ideia, eu não tinha a menor ideia. Só sabiam, só iam tabulando as coisas, né? Muito bom. Então, foram analisando. Então, prosseguiu por muitos anos sem que soubesse a menor importância do que era gênio, do que era ácido nucleico, do que era nada. Ninguém entendia nada naquela época, só observava e anotava. Aí já passou o século, estamos em 1900, certo? Então, no início do século passado, há uns 100 e poucos anos, os geneticistas sabiam que moléculas especiais deveriam conter informação genética.
Porque estava todo mundo querendo saber, realmente, como eu falei, como é que você passava a informação. Como é que era direitinho, né? Como é que você tinha essa estabilidade, né, genética. Como é que, como eu falei, como é que um abacate dava um abacate e uma goiaba dava goiaba, e não tinha troca, tá certo? A estabilidade genética dos organismos era perfeita. Como é que isso acontecia, certo? Então eles falavam que alguma coisa, alguma molécula devia ter dentro dos organismos que ia controlar isso, como é que controlar, né? E deveria conter informação genética e conseguir ser capaz de passar a informação para a célula filha. E todo mundo queria saber isso, mas ninguém tinha a menor ideia. Até que em 1930, na década de 30, começaram a ter algumas ideias sobre qual tipo de molécula podia ser capaz de passar a informação genética. Com esse cara aí, ó, esse microbiologista, Griffith, né? Ele descreveu um fenômeno que chama transformação. Vocês já devem ter estudado isso muito lá atrás. Célula F+, F-, não sei se vocês lembram disso de cursinho, sei lá, coisa desse tipo, né? Que era a transformação. A célula transformada, né? Já viram? Lembra disso no cursinho? Um tempo atrás, mas vocês viram. Mas isso aí foi um dos primeiros trabalhos que mostrou que definitivamente alguma coisa era capaz de passar a informação. Era um, sabe que hoje, a gente sabe que hoje, que é o DNA, tá certo? Hoje, mas naquela época eles não sabiam. Então, como a gente sabe, por que eles não achavam que era isso? Porque o ácido nucleico, basicamente, ele é composto por fosfato, uma molécula de açúcar e as bases nitrogenadas, né? Que é o citosina, timina, guanina e adenina. Né? Isso a gente sabe. É só isso. É uma cadeia dessas moléculas uma atrás da outra. A gente vai ver isso aí. Então o pessoal achava e falava, mas como é que uma molécula tão simples que tem fosfato, uma molécula de açúcar só, sempre igual, repetida, e 4 bases diferentes, quando é o RNA e aquele uracil, mas basicamente são essas 4 aí, como é que uma molécula dessa vai ser tão importante para fazer a hereditariedade? Não deve ser o DNA, eles falavam. Não deve ser. Qualquer uma menos o DNA, eles falavam. Né? Bom, como eu falei, ninguém acreditava que o DNA, né, podia ser responsável pela hereditariedade, que era o que eles estavam querendo. Isso, tudo que eu falei aí está repetido, certo? Como é que uma molécula com estrutura tão simples podia conter informação genética? Como que a informação genética podia passar, né? Teria habilidade para codificar precisamente isso. Então eles realmente, até que veio um senhorzinho assim também, fazendo esses experimentos super simples de comparação, mostrou definitivamente que era o DNA. Esse senhorzinho aí, em 1944, ou seja, quase 15 anos depois que aquele cara descreveu que tinha um fator de transformação, 15 anos depois, os caras quebrando a cabeça, esse cara fez um experimento super bonitinho. Olha que bacana, simples pra bom, né? O que ele fez? Ele pegou aquele mesmo experimento que o Griffith fez lá, só que ele pegou, botou 75 litros, ele fez um balde, né? Certo? Do mesmo experimento do Griffith lá atrás, de Streptococcus, o patogênico, cozinhou, certo? Ou seja, como a gente sabe, matou todas as células, tá certo? E obteve 25 miligramas desse extrato que ele chamava de transformante, que transformava as células. Ele juntou lá com a bactéria, ninguém tem que ir por certinho. Ele juntou então com aquelas células não patogênicas, a gente já conhece, e pôs 1, 2, 3, 4, 5, dividiu isso em 5 tubos diferentes. No primeiro ele pegou, né, um tanto do extrato transformante, colocou a bactéria não patogênica e colocou lipase. Quando ele coloca lipase, ele matou todos os lipídios, quebrou os lipídios daquele tubo. Então não tinha lipídio funcionante. Ele pegou e inoculou no camundongo, o camundongo morreu. Então ele falou, não é lipídio, certo? E aí, ele, como vocês já percebem, ele fez a mesma coisa, com proteína, colocou protease, matou as proteínas, inoculou, os camundongos morreram. Colocou amilase, que é uma enzima que quebra os açúcares, quebrou todos os açúcares, inoculou, o camundongo morreu. Mesma coisa com o RNA, e quando ele fez com DNase, ele colocou DNase, quebrou toda a molécula de DNA,
inoculou, aí perdeu a atividade e o camundongo não morreu. Então ele falou, então meus amigos, é DNA, tá certo? É o DNA, não é nenhuma daquelas outras moléculas que eu estou fazendo. Quem é o fator que é responsável pela hereditariedade e por ter transformado esta célula em patogênica foi o DNA. Todo mundo falou, não, esse cara tá louco. Mas enfim, com o tempo, era 44, lembra? 30, o primeiro cara, 44, 15 anos depois, levou um baita tempo para as pessoas aceitarem que era o DNA, e aí o pessoal começou a falar, bom, se é, a partir do ponto que comprovaram que era DNA, eles começaram a estudar a estrutura do DNA para ver como é que uma diaba de uma célula tão simples, tão ridícula, segundo eles na época, podia ser capaz de fazer uma coisa tão importante para a vida. Como é que isso acontecia? Então começaram a estudar a estrutura tridimensional do DNA, certo? Aí vocês já estão entendendo, né, onde eu vou chegar, certo? Então, que estrutura daquela molécula podia ser capaz de mostrar toda essa função que uma molécula tão simples como a molécula de ácido nucleico podia fazer. E aí, em 1953, quer dizer, 30, 44, 53, quase 10 anos, 9 anos depois de quebração de cabeça, os nossos amigos aí, Watson, Crick e o Wilkins, né, conseguiram descrever a molécula de DNA e mostrar para todo mundo a importância dessa molécula para a hereditariedade. Esse trabalho do Watson e Crick, terceiro, né, foi publicado em 1953, né, e basicamente eles estudavam bastante, mas é muito interessante, que é baseado em 2 trabalhos clássicos. O cara, na verdade, todo mundo publicava, e esse Watson era muito esperto, ele está vivo até hoje, o Watson, os outros 2 já morreram. Ele estudava, ele viu que, por exemplo, tinha um trabalho desse cara, Chargaff, né, e um outro trabalho baseado em difração de raio-x, um grupo lá de Londres, que ele trabalhava com eles. Ele juntou os 2 trabalhos e desenvolveu a estrutura do DNA. Então é mais ou menos isso aqui que ele fez, tá certo? Esse cara, o trabalho do Chargaff, que também é um trabalho empírico, que o sujeito simplesmente analisava as bases nitrogenadas de vários organismos. Então o que ele percebia? Porque quando ele pegava Escherichia coli, ele percebia que tinha 26% de adenina, 23% de timina, 24% de guanina, 25% de citosina. E via que a relação ATCG sempre era mais ou menos igual. Isso valia para quase todos os organismos. Lógico que a variação não está igualzinho, porque sempre tem alguma diferença, né, por conta de experimento, mas era tudo mais ou menos relacionado. Então ele chegou à conclusão que, por exemplo, a quantidade de A era sempre relacionada à quantidade de T. A quantidade de G, de guanina, era sempre relacionada com a quantidade de C. Ele falava, de alguma maneira, a quantidade que você tem de adenina é igual a de timidina nas moléculas de DNA. Não importa que animal seja. Às vezes um tem muito mais A, mas vai ter muito mais T também. Se ele tem menos G, ele vai ter menos C também. Então, não precisava ter um número igual, mas a relação era sempre igual. Isso foi o que ele percebeu. Então ele percebeu, ele fez algumas avaliações aí, ó. Ele falava que a razão dos 4 nucleotídeos varia entre as espécies. Varia, né? Cada espécie tem uma razão diferente. Mas o número de adeninas é semelhante ao de timidinas em todas as espécies. De alguma maneira o A pareava com T e o C pareava com G. Então, o cara, só por observar ele, né, viu isso. O número de citosinas também era semelhante ao de guaninas. Então essas duas pareavam e essas duas pareavam. A razão de purinas e pirimidinas é sempre aproximadamente 1. Quer dizer, o que você tinha de purina era igual ao de pirimidina. Você sabe, né? Que um falou que o outro complexo. Né? E aí vai, a quantidade de pirimidina T mais C era sempre igual à quantidade de purina. Um monte de análise, né, que ele não entendia por quê, mas ele fez isso, publicou, estava lá feliz da vida. O Watson olhou aquilo e, baseado nisso aqui, ó, que é a foto 51, um trabalho de uma mulher que chama Rosalind Franklin,
que você olha isso e fala, hã? Que diabo de coisa é essa? Ela era física. Isso aí, na verdade, é um padrão de difração de raio-x da forma B das moléculas de DNA. Ninguém vai entender. Eu não entendo nada disso também. Eu fiz a mesma cara quando eu li isso pela primeira vez. O que é isso? Meu Deus do céu. Pior que isso, que é o seguinte, eles analisam. O cara analisa isso aí, os físicos, e chega à conclusão, analisando o ângulo θ, a altura de não sei o que, de quantos angstroms que tem, parece em inglês, né, que eu estou falando aí, mas enfim, analisando isso aí pelos físicos, analisando isso, ele chegou à conclusão que a molécula de DNA era uma hélice repetida, dessa forma. Você pega a molécula de DNA, faz a difração de raio-x, o cara analisa lá pelos análises quânticas físicas e fala que aquilo era uma hélice. Ou seja, ela formava esse tipo de composição. Muito bom. Essa moça, Rosalind Franklin, publicou esse trabalho e ela... você pergunta, se alguém pergunta, fala assim, mas por que o prêmio Nobel então é Watson, Crick e Crick? E por que ela não está na história? Isso é meio básico, né, o que ela fez. Então tem assim... as pessoas ficam em dúvida, né, sobre, né, quer dizer, ela foi basicamente quem publicou essa foto, quem publicou, deu a ideia de que a molécula era uma hélice, e ela, de certa forma, foi deixada de lado lá, né. Eu vou falar por que era. É curioso até que tem até uma universidade em Chicago, nos Estados Unidos, que chama Rosalind Franklin University of Medicine, hoje em dia, em homenagem a ela, certo? Que foi basicamente quem conseguiu mostrar que a estrutura do DNA era em hélice. O Watson viu, tá vendo? Estava publicado o trabalho. Mas não era bem assim, na verdade, porque se você pegar a Nature, se você for lá, vocês já procuraram, se você for lá no site da Nature, você vai lá no site da Nature, pega o volume 171, publicado em abril de 53, certo? Você vai lá na internet e você faz isso. Então tá lá. Você olha lá isso, então você está vendo aqui, ó. Tem um trabalho aqui na página 737 de Watson e Crick, que foi o trabalho que deu o prêmio Nobel para eles, certo? Na sequência, 737, na página seguinte, 738, quer dizer, o trabalho deles tem uma página. O cara ganhou o prêmio Nobel com uma página. Eu tenho a foto dele ali. No 738 tem um trabalho que fala da estrutura de molécula do Wilkins, que na verdade era o chefe da Rosalind Franklin, que trabalhou e publicou na 740. Então nós temos aqui uma página, duas nessa e na 740. Então esses três trabalhos aqui basicamente formaram o prêmio Nobel, né, que determinou a estrutura do DNA. Virando a página, quer dizer, ele começa na 738, você vira aqui, ó, 739, 740 só tem texto e já termina aqui no Wilkins. E na sequência tem o tal da foto 51, que é o trabalho da Franklin, da moça. Certo? Olha lá, aqui, ó, Rosalind Franklin, né? Que trabalhava junto com o Wilkins, que o chefe dela era o Wilkins. Então o cara botou o prêmio Nobel, né? Ficou Watson e Crick e o Wilkins, que era o chefe da Rosalind Franklin. E a moça, como, sei lá, hoje em dia, até hoje em dia as pessoas ainda podam as moleques, naquela época ela foi totalmente podada da história, né? Eu até brinco, na verdade, que você fala do modelo, na verdade eu ponho o modelo do Watson, Crick, Wilkins e Franklin. Deve ser a moça também, a moça tem toda a importância aí, né? E os caras simplesmente cortaram a ideia. O trabalho, um dos trabalhos principais, que o outro, aquele trabalho que eu mostrei antes, o empírico, era uma coisa assim que o cara simplesmente analisou. Quer dizer, basta ser organizado. A Silvia aqui, como vocês sabem, é super organizada, ela poderia fazer o mesmo trabalho do Chargaff na época. Basta ser organizado, você consegue fazer aquilo tudo. Observa, tabela, bonitinho, organiza, pronto, você consegue. Mas o da moça, aquele negócio físico que analisa ali, que parece grego, tá certo? A moça tem... Aí o Watson, que é espertão, pegou um, pegou outro, juntou, falou, opa, eureka, acendeu a luz. Bom, tudo bem, não estou tirando o mérito dele. Ele tem mérito também, certo? Ele juntou as duas coisas. Se ele não tivesse juntado, ninguém ia juntar, mas ele juntou. Mas, pô, cortar a moça assim, da história, pô, é sacanagem, né? Então os caras ficaram famosos. Então, quando vocês forem falar de Watson e Crick, fala também da moça, pelo menos, né? Da Watson, Crick e Franklin, tá certo? Então eles escreveram, o cara analisou, avaliou bem e chegou a essa conclusão que a molécula de DNA era uma molécula em espiral e que
dupla hélice, tinham duas hélices e que o A juntava com o C juntava com o G, e dessa forma você conseguia passar a informação genética, tá certo? Como é que conseguiu fazer tudo isso? A gente vai tentar mostrar assim, claro, não vou dar aula de genética para vocês, mas vou tentar entender como é que a gente consegue mexer com essas moléculas, tá certo? Então isso aí é uma estrutura tridimensional, né, do DNA hoje, mais fácil, que envolveu basicamente o conhecimento de todos esses caras, né? Aqui, ó, nós temos como é que a célula... Isso tudo é chuva, né? Deve ser, né? Bom para refrescar, quando a gente está aqui, eu estou voltando a canal. Então o que acontece basicamente é assim, ó, né, ele mostrou assim, mas se você der um zoom, o que você vê é aquilo que a gente mostrou lá no começo. Quer dizer, o que nós temos aqui? Nós temos um fosfato, certo? Aqui, né? Certo? Uma molécula de fosfato, uma base, uma pentose, um açúcar, certo? Que são sempre esses aqui, e grudado no açúcar tem a base nitrogenada, no caso aqui um C, que se liga por 3 pontes de hidrogênio ao G da outra molécula, da outra espiral. Então é sempre isso, é uma repetição, né? Vai ter um açúcar, o fosfato aqui não está ligado, quer dizer, porque tem uma extremidade de 3 linhas do açúcar livre, você tem o açúcar, a base nitrogenada, o fosfato, o açúcar, a base nitrogenada, o fosfato, o açúcar, a base nitrogenada e por aí vai. E a molécula ao contrário. Então aqui tem o açúcar, o fosfato, a base nitrogenada, blá blá blá. Então dessa forma, simplesmente está calor, não está calor? Vamos baixar um pouco. Dessa forma, ele montou a estrutura da célula, tá certo? De uma maneira mais simplificada que a gente tem aqui do lado, a gente tem essas pontes de hidrogênio ligando as bases, tem o açúcar ali, está representado por S, né, que é a ribose, na verdade, e o fosfato. Dessa forma, então, fica um pouco mais fácil. E entre o fosfato e o açúcar, você tem uma ligação fosfodiéster. Mas essas coisas todas vocês não precisam aprender, eu estou só falando para vocês, tá? Não vai cair na prova, não vou perguntar essas coisas para vocês, pode ficar sossegado, é só para entender um pouco a história aqui, tá certo? O que aconteceu? Bom, tá bom. Aqui, ó, então, por exemplo, pra vocês entenderem o global da história toda, quer dizer, o que você tem? O cromossomo, né, na verdade, você pega o cromossomo, você tem a célula, no núcleo da célula, tem na parte central, vocês têm os cromossomos, esses cromossomos, na verdade, nada mais são do que moléculas de DNA super enovelada. Se vocês pegarem um elástico, sabe aqueles elásticos de guardar dinheiro, né? Se vocês pegarem aquele e enrolar, é mais ou menos o que acontece com essa molécula de DNA. Você pega a molécula de DNA, enrola, ela vai se enrolando entre ela mesmo assim e fica super condensada. E quando precisa analisar a informação, ela simplesmente se descondensa e a informação aparece, tá certo? Então é mais ou menos isso. Então o cromossomo está todo enovelado, à medida que ele vai se desenovelando, descompactando, né, você consegue ver a molécula de DNA, e se você abre a molécula de DNA, você consegue ver a sequência de nucleotídeos, tá certo? Que é o que está mostrando aí nesse slide. Aqui eles fazem umas comparações, isso aí eu tirei num museu museu de ciência que tem nos Estados Unidos, uma vez que eu fui lá, que é para criança, né? Então eles mostram os cromossomos que tem aquelas bandas de cor, né? Eles comparam com jean, né? Porque jean em inglês é igual jean da calça jeans, né? Você fala igual em inglês, né? Jeans, né? Então eles montavam os cromossomos como se fosse um monte de calça jeans, assim, vão mostrar que tinha diferença. Para criança, tá certo? E lá nesse mesmo lugar estava escrito lá que os DNAs, os cromossomos foram basicamente descritos pela primeira vez pela Rosalind Elsie Franklin, que nasceu em Londres, mas nasceu em 20, mas morreu em 58, por sei lá o que ela teve câncer, não sei. Mas morreu bem cedo, né, com 38 anos. É na radiação que ela trabalhava. Talvez, você tem toda a razão. Pode ser, é isso mesmo, você sabe? Ela trabalhava com radiação. Pode ser, né? Eu não sei o que ela morreu, mas deve ser, morrer tão cedo assim, né? E o tal do James Dewey Watson, que nasceu em Chicago, no mesmo lugar onde tem a universidade que chama Rosalind Franklin, a universidade de lá não chama James Watson, chama Rosalind Franklin.
Essa é para chute na perna, né? Tá certo? Chute na canela, tá certo? A Universidade de Chicago chama Rosalind Franklin. Genial. Ganhou o prêmio Nobel em 62, na verdade. O prêmio Nobel, que a gente conhece bem, que eu vou falar, foi dado a eles, né, em 62. E tem uma regra em prêmio Nobel que eles nunca laureiam, né? Nunca dão prêmio para quem já morreu. Então, na verdade, ela não ganhou o prêmio Nobel, não porque sacanearam, mas simplesmente porque ela já tinha morrido antes, né? Mas, de qualquer forma, ninguém mais fala nela, tá certo? Parece que esqueceu. Então, eu sempre tento fazer com que, pelo menos, a gente não esqueça dela, tá certo? O prêmio Nobel não ia ganhar mesmo, porque não daria, porque nessa regra aí, por ela ter morrido antes, você não iria ganhar nunca, né? Mas, sei lá, devia ter alguma... Então, quando vocês falarem, sempre lembra dela, tá certo? Acho que é a mensagem. Tá louco, meu. Bom, enfim, vamos passar, vai. Isso a gente chama de hibridização. Bom, enfim, o Watson e Crick, os dois também, eles chegaram a essa análise desses conceitos básicos de genética clássica, certo? O que eles falam? Eles falam que o DNA, além de ter feito descrito, além deles terem descrito a estrutura da molécula de DNA, eles também chegaram à conclusão que essa molécula era capaz de replicar, ou seja, ela fazia uma cópia dela mesma para perpetuar a espécie. Então ela tinha que, né, ela conseguia fazer uma cópia e passar isso para a célula filha. Ela conseguia fazer a transcrição, que é a transformação de um pedaço daquela molécula num RNA. Esse RNA sai do núcleo, vai no ribossomo e produz uma proteína, ou seja, ele pega a informação de uma proteína, que eu estava falando no começo. Se a gente tem uma informação de insulina, então nós temos o DNA lá que tem a informação da insulina. De alguma maneira ele vai se abrir, vai se desenovelar, vai aparecer a sequência de DNA da insulina, vai se formar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai lá no retículo endoplasmático e vai produzir insulina. Isso serve para qualquer proteína que a gente tem dentro da gente, certo? Estou dando um exemplo, que é a insulina, certo? Então, eles falaram, o Watson, que além de replicar para passar informação para as células filhas, essa molécula de DNA era capaz de transcrever e produzir um RNA, e esse RNA mensageiro iria para o ribossomo, lá no retículo, e iria produzir a proteína, né? Então, ele falou que essas duas coisas, a replicação, a transcrição e a tradução da informação do RNA em proteína, era o que a gente formava o que ele chama de o dogma central da biologia molecular, certo? Que foi proposto pelo Francis Crick e o Watson em 58, alguns anos depois, deles analisando a estrutura. Quer dizer, a partir do ponto que eles fizeram, mostraram, isso que é bonito em ciência, quer dizer, na hora que você demonstra uma estrutura, depois você vai estudando, analisando aquilo lá, você vai cada vez achando mais informação em cima daquilo. Você vai vendo que, hoje em dia para nós é fácil, né? Que a gente olha aquilo e fala assim, ele faz assim, transcreve para lá. Mas eu fico sempre imaginando, quer dizer, o cara leva anos, né, para poder concluir essas coisas todas. Então o que ele fala é isso, que eles chegaram à conclusão, esse dogma da biologia molecular, que eles escreveram, é que o DNA pode se replicar, dar origem a novas moléculas de DNA, que vão passar para outras células e perpetuar a espécie, mantendo a informação exatamente igual à da célula mãe. Isso for uma bactéria. Mas se for, no caso, né, de reprodução sexuada, você tem uma troca de material genético entre o macho e a fêmea. Por isso que as pessoas não são clones. Se você for clone, vai ficar tudo igual. Graças a Deus a gente não é clone, né? Então cada um é diferente, porque a gente tem uma recombinação gênica entre as moléculas do pai e da mãe. Ela pode ainda ser transcrita em RNA, que é a produção então do RNA mensageiro, que por sua vez vai traduzir o código genético em proteínas. Então, se você pega tudo isso junto ao mesmo tempo, que é o que tem aqui nessa fotografia eletrônica aqui, né, que ele tirou lá o DNA, o que ele está mostrando naquela foto, é que eu tenho que esse risquinho que você vê aqui, assim, ó, dá para imaginar que tem um risquinho aqui, ó, parece uma linha, certo? Vocês viram aí, acompanhou? Eu vou colocar isso aqui no esqueminha que eu fiz aqui. A linha é o DNA, certo? O que acontece aqui no DNA? A RNA polimerase,
que é a enzima que faz a transcrição, que produz o RNA mensageiro, ela gruda aqui, tem um local específico para grudar, ela vai andando, vai fazendo a leitura das bases e vai produzindo um RNA mensageiro, de acordo com a sequência que tem aqui. Só que essa coisa é dinâmica. Ao mesmo tempo que liga uma aqui, ela liga e vai andando, aí ligou outra aqui no ato, já está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Elas vão dando uma carreada para outra. Que nem se fosse uma linha de montagem, né? As coisas não funcionam assim, né? Tudo bonitinho, assim, para um, espera. Não, agora pode vir o próximo. Não, vai, é todo mundo uma coisa contínua. Depois a gente vai ver uns vídeos aí que mostram essa ideia, tudo funcionando junto ao mesmo tempo. Então é o que ele mostra lá, nessa micrografia eletrônica. Você está vendo o RNA mensageiro, os ribossomos vêm aqui e já estão produzindo a proteína. A proteína já está sendo formada. Então isso aqui a gente chama de direção de tradução, né? A proteína vai sendo produzida ao mesmo tempo que ele está lendo o DNA, produzindo o RNA mensageiro e produzindo a proteína. Então as coisas são super dinâmicas, certo? É só para vocês entenderem que a coisa funciona tudo ao mesmo tempo, certo? Isso é super... vai mais rápido. Então eu vou falar agora basicamente sobre replicação e para que a gente vai usar essas coisas dentro o rapaz, agora como é que você chama, né? O rapaz não. O Carlos Chagas lá. Você precisa ir embora, né? É, né? Obrigado. Ele falou que tem um compromisso na diabo. Boa chuva. Trouxe guarda-chuva? Trouxe. Então tá bom, tchau. Quer emprestar? Não, eu saio correndo aqui, não tem problema. Apertar, a porta anti-pânico, só baixar e sair. Abaixa e empurra. Aí. Tchau. Obrigado. Tudo de bom. Aí eu de novo essa porcaria. Ele vai desligar para o computador, vai daqui a pouco querer trocar. Mas ok, ó, replicação. A replicação, que é aquilo que eu falei, a capacidade que o DNA tem de produzir uma célula filha e passar, produzir uma cópia dela e passar para a célula filha, que é o que a gente, de certa forma, fala que é o princípio da hereditariedade, a gente usa muito esses princípios de replicação para fazer o que a gente chama de PCR. PCR nada mais é do que uma replicação do DNA que a gente faz dentro do laboratório. Para que serve esse PCR? Eu vou falar para vocês. Alguém já viu? Sabe o que é PCR? Já ouviram falar disso? PCR? Já ouviram? Alguém falou sim ou não? Sim, né? Basicamente nada mais é do que a replicação. Você pega o que a célula faz na natureza e você consegue produzir isso no laboratório. Então você replica um DNA. A gente faz isso em várias cópias, você tem então um aumento da cópia do DNA. Basicamente nos princípios de replicação. Então a replicação basicamente é isso, quer dizer, o DNA abre e produz uma célula, uma cópia da célula. E como é que acontece isso? Quer dizer, na época lá do Watson e Crick, eles falavam que tinha duas maneiras de replicar. Ou você tinha esse modelo conservativo, que é o que está aqui, que uma célula dava a outra, e a outra dava a outra e por aí afora, tá certo? Dá para entender aqui, tá vendo? Ele imaginava que essa célula aqui produzia essa molécula produzia uma outra molécula, a molécula azul é a nova, e nessa segunda fase, nós temos aqui as duas dando, essa aqui duplicou e duplicou. Então ele falou, isso aqui seria o modelo conservativo, sempre você tinha uma original e a outra seria não original. E eles falavam que também podia ser um modelo semi-conservativo, onde cada hélice dava origem a uma outra hélice nova. Então, quer dizer, você sempre tinha uma hélice mãe e uma filha, certo? E o que acontecia ia ser esse final aqui. Depois de um certo tempo você ia ter, né, a azul original e sempre uma filha nova e uma original, que é o semi-conservativo. Então, para eles entenderem se era feito de um jeito ou de outro, tem um experimento bonitinho também que foi feito por esses dois caras aqui. O que eles marcaram? Eles marcaram o nitrogênio radioativo 15, né, que é o nitrogênio mais pesado. Eles puseram as células, as moléculas com esse nitrogênio 15. Então, ali, ó, toda a parte vermelha era com um nitrogênio marcado, pesado. E eles sabiam ver isso aí por espectrofotometria de massa, sei lá nem como é que eles analisavam isso. E o que eles viram é que depois que faziam, você produzindo então as moléculas com nitrogênio pesado, se fosse no modelo conservador, depois de duas etapas você ia ter toda a original aqui
e essas moléculas novas, né, somente com o nitrogênio normal, que não era o nitrogênio pesado. Mas se o processo fosse feito dessa maneira, você sempre ia ter uma relação com metade das moléculas com nitrogênio 15 pesado e a outra metade com nitrogênio leve. Sendo que na última etapa, na segunda replicação, você ia ter uma molécula inteira só com 14, certo? Porque você está dando só o 14 aqui. Vocês entenderam isso ou não? É meio confuso, né? Mas a ideia é saber só se a replicação era feita no modelo conservativo ou semi-conservativo. Então, pelo sistema de densidade que eles analisaram, no começo você tinha todas 100%, todas vermelhinhas. Na primeira fase, certo? Você tinha, então, na primeira fase todas vermelhinhas, é aquele número 1, certo? Está lá em cima. Na segunda fase eles viram que tinha metade vermelha e metade azul. Metade azul, metade vermelha. Então não é, né? Até aqui metade pode ser metade vermelha e metade azul. Metade vermelha. Até aqui estava igual, ele não ia saber nada. Mas na segunda fase, ele percebeu que você tinha 75% de molécula vermelha, né? Vermelha, que era mais leve, e apenas 25%. Então não era esse tipo, mas era esse tipo aqui que ele estava mostrando. E por aí afora. E cada vez ia diminuindo mais as células originais, mostrando aí pelo fato que era então o modelo semi-conservativo, que era o que se fazia na replicação, que é o que a gente entende. Então a replicação hoje, essa replicação semi-conservativa é feita dessa maneira: a molécula se abre, certo? E você tem a formação de uma nova cópia do DNA, nova fita a partir de cada uma das duas fitas originais, tá certo? Então o que você precisa para você ter uma replicação? Basicamente você vai precisar de um pedaço dupla fita, né? Um iniciador, um pedaço que tenha uma fita dupla, o modelo, porque se você não tiver modelo, como é que você vai botar o nitrogênio, as bases nitrogenadas no local? Você precisa do modelo, você precisa dos nucleotídeos, obviamente, do nucleotídeo novo, tá certo? E das enzimas. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem, tá certo? É isso aqui, ó. Então, você tem o DNA aqui, o DNA abre, isso na natureza. Na natureza ele abre, a gente sabe que a gente consegue abrir ele aumentando a temperatura. Mas na natureza ele abre através de algumas moléculas. Então, tem moléculas aqui que são moléculas que chamam helicase, ou essas single strand binding proteins, são moléculas que se ligam aqui e mantêm essas duas fitas abertas, certo? A partir das duas fitas abertas, um pequeno RNA, isso acontece na natureza, ele se liga que ele é produzido e você tem então um pedaço de dupla fita. Você sempre precisa ter um pedaço, o iniciador lá em cima, que é um modelo de dupla fita, para poder ter uma origem 3' para ela poder crescer para esse lado. Tem a molécula que é a DNA polimerase que vai conseguindo colocar os nucleotídeos. A mesma coisa acontece ao contrário. Tem a formação de um pequeno RNA iniciador que vai originar uma extremidade 5' e que vai poder produzir a segunda fita aqui, certo? Ela continua dessa forma mesmo, pela mesma maneira aqui, tá certo? E com o tempo essas duas moléculas se ligam e essa aqui volta a se fechar da maneira, voltando ao... não vai, né? Bom, paciência. Isso eu posso mostrar na aula que veio. Tá até aqui tudo certinho. Mas não vai entrar mesmo, né? Princípio de reação em cadeia, né? Então o que acontece? Bom, depois eu tento ver. Se o Almir aparecer de novo, eu falo para ele ligar aqui para nós. Então, basicamente, isso é o que a gente acontece na replicação. Na transcrição, o que a gente tem é isso aqui, certo? Você tem o DNA lá no núcleo, um pedaço dele é transcrito e forma um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai da célula, ele vai para o núcleo e aqui no núcleo ele ocorre a tradução dele através dos ribossomos. Os ribossomos se ligam na fita de RNA e começam a produzir a proteína através da leitura dos aminoácidos. E dessa forma você tem a produção de uma proteína
a partir da informação que você tinha aqui no RNA mensageiro, que foi obtida através da transcrição da molécula de DNA. A transcrição do DNA para o RNA é basicamente o mesmo princípio que a gente viu da replicação, com a diferença que aqui, em vez de você ter uma timidina, você tenha o uracil, né? E o RNA, em vez de ter dupla hélice, é uma hélice só. Essas são as diferenças. Mas isso é uma coisa mais estrutural, tá certo? Então aqui de novo, você tem lá células, núcleos, cromossomos, os cromossomos se desenovelam, tem o gene é transcrito, forma o RNA mensageiro e produz a proteína, certo? Tudo isso acontece na mesma hora. Então quando você pensa num gene, quer dizer, na genética clássica, né, o gene é essa unidade fundamental, né, da hereditariedade, né, que é isso que a gente já vem discutindo. Cada gene é formado por uma sequência específica de nucleotídeos que tem a capacidade ou não, muitas vezes, de produzir uma proteína. Não quer dizer que toda a sequência de DNA que a gente tem do genoma todo mundo é proteína modular da outra. Quer dizer, tem sequências que são regulatórias, sequências que estão lá para outros tipos de atividades, né? Mas, a princípio, o que muitas vezes interessa para nós são as sequências do DNA que codificam para a proteína. E isso são o que a gente chama de gene. As outras sequências que não codificam para a proteína não são chamadas de gene, são outras sequências, como eu falei, regulatórias ou importantes para outra estruturação, etc. e tal. Essas sequências, que são as sequências dos genes, que são sequências que codificam para a proteína, muitas vezes elas não estão sozinhas, né? Como é que você sabe que aquela sequência é uma sequência que é um gene, que vai codificar para uma proteína? Elas têm algumas sequências regulatórias antes ou depois do gene, que a gente chama, né, são sequências regulatórias onde vai permitir que você tenha a ligação das enzimas que vão fazer a leitura desse DNA. São sequências de terminação, quer dizer, se a RNA polimerase se liga aqui no gene, faz a produção do RNA mensageiro, como é que ela sabe que terminou? Tem uma sequência que é uma sequência específica de terminação que vai fazer com que a RNA polimerase solte e saia. Então tudo isso dentro do RNA é tudo muito bem controlado, muito bem acertado. Então essas sequências, a gente conhece elas como está escrito no terceiro parágrafo lá, está escrito aí, muitas vezes esses genes, as sequências genéticas são flanqueadas. Flanqueadas tem dos dois lados, né, tanto no início quanto no fim, essas sequências regulatórias, que a gente conhece como promotor, operador, origem de transcrição, sinal de terminação e etc. Tá certo? Nas células eucarióticas, são as células superiores, né, um gene normalmente começa com a sequência AUG. Então todo gene, toda proteína começa com AUG. Então isso é uma dica que a gente tem quando a gente está fazendo análise de sequência de nucleotídeos. Quando tem um AUG, pode ser, né, essa sequência AUG, pode ser que ali seja o início de uma proteína. É uma maneira de você descobrir se aquilo lá tem uma proteína ou não. Então aqui, ó, por exemplo, né, a gente já mostrou esse esqueminha várias vezes, o gene, o núcleo, o cromossomo, desenovela, você tem um gene. Então o gene, se você amplifica a parte do gene, você tem aqui uma sequência de DNA, que é regulatória, uma sequência que a gente conhece como promotor, que muitas vezes é conhecida como, a gente chama até de Tata Box, TA, CG, TA. Então, quando vários T's na sequência, pode ser uma região do promotor, pode ser uma região que seja considerada como região do promotor. A região do promotor, o que é? É a região onde a RNA polimerase vai se ligar para fazer a leitura do gene. Então, quando você tem um promotor, logo na sequência, você pode ter a origem de transcrição, que é uma sequência que começa com AUG. Se tiver um AUG logo na sequência, depois de uma sequência com TA, provavelmente esse aqui vai ser o gene, certo? Isso você vê quando você está determinando a sequência de um gene, certo? Então aí você vai ter o promotor aqui, ele vai se ligar aqui e vai produzir o RNA mensageiro a partir do AUG. Transcrição, certo? Olha aqui, ó, como é que funciona o negócio, tá certo? Então quando você tem a transcrição, o processo de síntese, né, é praticamente idêntico ao que a gente tem no RNA,
na replicação, só que aqui é muito mais específico. Aqui então você tem várias regiões específicas, onde a RNA polimerase vai se ligar. Porque na transcrição a gente está preocupado em produzir uma proteína, um RNA mensageiro, para na sequência ser traduzido para ter uma proteína. Diferente da replicação. Na replicação você está querendo produzir todo o RNA, todo o DNA, para passar para uma célula filha, muitas vezes, tá certo? Então você tem que ter toda a sequência do genoma replicada para passar para perpetuar a espécie. Aqui não, aqui nós estamos preocupados com a expressão de uma determinada proteína num determinado momento da célula, né? Muitas células, muitas vezes você produz proteínas só em uma determinada fase da vida. Você não precisa produzir a insulina, você precisa produzir quase que a vida inteira, mas algumas coisas tipo, né, hemoglobina fetal, por exemplo, você vai produzir só na fase de feto. Estamos falando de humano, por exemplo, né? As proteínas de timo, a gente não tem timo depois de um certo tempo, tá certo? Ele evolui. Então todas aquelas proteínas, toda aquela informação que você usou quando era criança, neném, feto, muitas vezes você não usa de novo. Mas a informação tem que estar lá. Porque quando você for neném na próxima geração, você não, né? Mas quando, né, tiver, você vai precisar numa outra fase da vida. Então, a transcrição é muito mais específica do que a replicação. A replicação é simplesmente produz a fita inteira para perpetuar a espécie. A transcrição não. A transcrição vai ocorrer em uma determinada etapa da vida. Então, por isso que ela é toda regulada, toda cheia de etapas ou sequências regulatórias. Aqui tem algumas delas, tá vendo? Então, quando você tem a transcrição, a produção do RNA mensageiro, apenas uma fita transcrita. É uma informação só, certo? Essa enzima, a enzima que atua aqui é RNA polimerase. Na outra era DNA polimerase, certo? Essa enzima, RNA polimerase, reconhece esses sinais de transcrição do DNA. O promotor, que é uma região que fica antes da origem de transcrição, como eu falei aqui, muitas vezes conhecida por uma sequência grande TA. Tem a região do operador, onde vai ter a regulação gênica. A origem de transcrição, que é um AUG, que codifica por uma metionina. Você vai perguntar, então, mas quase todas as proteínas que a gente tem começam com metionina? Sim, é verdade. Quase todas as nossas proteínas, o primeiro aminoácido é uma metionina, certo? E tem uma sequência de terminação também, que é rica em CIG, e seguida de uma cauda poli-A. Então, todos esses detalhes, vocês não precisam saber nenhum detalhe, mas o importante aqui é saber que a replicação é uma coisa relativamente mais simples do que uma transcrição. A transcrição é mais específica, né? Deu para entender por quê, certo? Isso tudo, o dia que vocês forem biologista molecular, vocês precisam aprender, mas agora não. Aqui, de novo, é um outro esquema da transcrição, enfim, nós não precisamos muito detalhe disso. E uma das coisas que a gente consegue fazer com essas, hoje em dia, é você inibir a transcrição. É uma técnica que a gente chama de RNAi. É inibição do RNA, um RNA inibitório, certo? Que a gente produz. Então, quando é que a gente faz isso? Quer dizer, não é no caso de diagnóstico, que talvez interesse para vocês, mas, por exemplo, você tem... Às vezes a coisa ainda está um pouco no nível de experimentação, mas a gente já tem essa técnica. Por exemplo, vamos falar o ideal. Você tem uma célula cancerígena que está produzindo, né, um câncer, proteínas relacionadas com câncer, que de certa forma vai acabar com você. Não seria genial se a gente conseguisse inibir a transcrição dessas células cancerígenas, tá certo? Isso é o que a medicina vem buscando hoje em dia. Então, hoje em dia, você tem alguns estudos que estão trabalhando exatamente nesse sentido. Ainda você não consegue ter um controle tão grande como a gente gostaria, mas o que acontece basicamente é o seguinte: a célula, vamos imaginar, aqui nós estamos com uma célula cancerígena. Da mesma maneira, ela vai ter o DNA dela. Ela vai produzir um RNA mensageiro, que vai produzir uma proteína, que no caso é uma proteína que é tóxica para a gente, né? É o câncer, certo? Então, o que a gente faz? A gente produz um outro RNA inibitório com a mesma sequência desse RNA que a célula cancerígena produziu. O que vai acontecer? Isso, não é isso? RNA a gente viu que é uma fita só. Se você faz isso,
ele se liga ali e inibe a produção da proteína, certo? Fazendo com que você tenha uma inibição daquela proteína que seria uma proteína tóxica, certo? Então isso é uma maneira que você pode trabalhar hoje em dia com transcrição, uma coisa que te dá né, na transcrição, você fala, para que serve a transcrição? Só para a proteína? Não, a gente tenta também fazer alguma coisa do ponto de vista artificial, né, dentro do laboratório, para você ter um resultado bom, né, do ponto de vista médico, tá certo? Agora os RNAs, quer dizer, então a transcrição é mais ou menos essa, que vai para a tradução. A gente já viu, tem vários tipos de RNA. Aquele é o RNA mensageiro, que é o RNA relacionado com a tradução da proteína, transcrição e tradução da proteína. Nós temos o RNA transportador, que é um outro tipo de RNA, que é o RNA que vai transportar, basicamente, ele só serve para transportar o aminoácido para produzir a proteína, na hora que você for fazer tradução. E o RNA ribossomal, que é o RNA que está relacionado com a formação do ribossomo, que é onde você vai ter a produção da proteína. Enfim, é só para dizer tipos e funções de RNA. Tem eletrônico, né? O que vocês estão vendo tem vários genes. Então, uma bactéria, que é um ser menor, o DNA deles é mais simples, eles aproveitam para espaço, né? Tem pouco DNA, então eles aproveitam e colocam vários genes, gene 1, gene 2, gene 3, todos um do lado do outro, com um sistema só de regulação. Então, a RNA polimerase vem aqui e, né, tem os sinais de promotor, operador, e faz a leitura dos vários genes, gene 1, gene 2, gene 3, que acontece ali. Então você coloca a proteína A e a proteína B, tudo de uma vez só. É mais econômico para a célula, não precisa produzir tanto. Ao passo que nós, seres superiores, a gente é mais complexo, então, além de ter um promotor só para cada gene, além do mais, nós temos o que a gente chama de introns. São sequências de DNA que ficam, eu até brinco, parece que elas ficam intrometidas, né? Dentro da sequência que codifica para o gene propriamente dito. Então, quando a RNA polimerase faz a leitura, ela gruda lá no promotor, faz a leitura de um pedaço do gene, depois um pedaço do intron, a continuação, a parte B do gene, depois do segundo intron, a parte C do gene. De forma que você tem um RNA mensageiro primário, com 3 pedaços dos genes com sequências intermediárias, certo? E que no ser superior ele tem que sofrer esse processo de splicing. Splicing em inglês é dobra, né? Ele sofre essa dobra da molécula para colocar as sequências do gene coladas um do outro para você poder produzir a proteína. Você fala, nossa, que coisa complicada, por que isso? Na verdade, isso é um mecanismo que os seres superiores têm para evitar processos de mutação. Porque a gente está sempre sujeito a ter mutação, certo? Então, se você tem mais DNA, a probabilidade de ocorrer uma mutação no local que não é importante é maior. Então, isso, na verdade, é uma defesa do organismo para tentar manter a espécie. É um negócio louco, mas esse é um processo evolutivo que a gente tem. Então, por exemplo, pode acontecer uma mutação no intron e não acontecer nada, a tua proteína vai estar igual, certo? Mas, evidentemente, pode acontecer na parte da proteína, aí sim você vai ter uma alteração. Mas é um processo super complexo que existe em ser superior, certo? Na transcrição de seres superiores. E aqui, a gente tem o tal do dogma central da biologia molecular. Tudo junto acontecendo ao mesmo tempo. Aquilo que o Watson e Crick falou. Então, vocês estão vendo lá em azul, naquela sequência, o DNA, né? Várias partes dele estão sendo transcritas em RNA mensageiro, certo? Esse RNA mensageiro, ele pode ser, né? Muitas vezes ele é o pré-mensageiro que vai sofrer splicing, produzir o RNA mensageiro secundário, ele sai do núcleo, vai no ribossomo e o ribossomo produz a proteína, certo? Eu vou fazer as animações, aí eu desligo aqui, a gente vê, né? A gente vê na internet, porque o Almir falou que se desligar, desliga, tá certo? Eu mostro os filmes para vocês, tá certo? Nós ainda tem 10 minutos para chegar às 4, eu mostro esse filminho e a gente termina a aula, tá bom?